A paz do Senhor Jesus. Aqui que vos fala é o pastor Fernando Alberto. Eu quero trazer um pequeno estudo com o tema: você acredita que o juiz ainda está às portas? Você acredita que o juiz, o nosso Senhor Jesus Cristo, ainda está às portas? Esta expressão, o juiz está às portas, é uma expressão que foi utilizada por Tiago. Tiago, em sua epístola, no capítulo 5, usou esta expressão: o juiz está às portas. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 8 e o versículo 9 diz assim: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor, disse Tiago, está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está às portas. Esta expressão, eis que o juiz está às portas, foi uma expressão usada por Tiago. Este versículo, o juiz está às portas, é utilizado ainda hoje na religião, principalmente na religião evangélica, para dizer que Jesus está às portas para vir buscar a sua igreja, para arrebatar a igreja. A pergunta é: você acredita que o juiz ainda está às portas? Você acredita que este texto fala da volta de Jesus? Olha o que Tiago diz. Tiago capítulo 5, versículo 8. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Preste atenção na expressão usada por Tiago no capítulo 5, versículo 8. A vinda do Senhor está próxima. Agora veja o que diz o versículo 9. Eis que o juiz está às portas. Versículo 8. Quem é o Senhor? Porque a vinda do Senhor está próxima. E ele viria como? Como seria essa vinda? O juiz, preste atenção nessa expressão aqui. Eis que o juiz está às portas. Para fazer o quê? Para julgar. Então, Tiago está falando de um julgamento que estava próximo de acontecer. A vinda do Senhor está próxima. Tiago capítulo 5, versículo 8. A vinda do Senhor está próxima. E ele viria como? Eis que o juiz, o Senhor, do versículo 8,
está às portas, está perto, está próximo. Captou a mensagem? Como falei anteriormente, esse versículo que nós estamos estudando, o versículo 8 e o versículo 9 de Tiago capítulo 5, é usado ainda hoje para dizer que Jesus está perto de voltar. Que a volta de Jesus está perto. Mas será que Tiago estava falando sobre uma possível volta de Jesus para arrebatar a igreja? Será que Tiago estava falando sobre o fim do mundo? Será que Tiago estava falando sobre o juízo de Deus, sobre a humanidade? Vamos deixar a Bíblia falar. O maior problema da religião é que não deixam a Bíblia falar por si mesma. Quando deixamos a Bíblia falar, encontramos nela as pérolas, os tesouros escondidos na palavra de Deus. Vamos entender o contexto desta carta escrita por Tiago. Vamos fazer algumas perguntas. É assim que se entende a Bíblia. Perguntamos e a Bíblia responde. Primeira pergunta: para quem Tiago escreveu a sua carta? Primeira pergunta: para quem Tiago escreveu? Você acredita que o juiz ainda está às portas? Para quem Tiago escreveu esta carta? Tiago capítulo 1, versículo 1 está escrito: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Para quem Tiago escreveu? As 12 tribos que andam dispersas, que andam espalhadas. Então nós temos aqui para quem Tiago escreveu sua carta: para as 12 tribos de Israel, que por causa da perseguição estavam espalhadas dentro do Império Romano. E Tiago escreve a sua carta para as 12 tribos de Israel. Segundo ponto: quando a carta de Tiago foi escrita? É muito importante saber a data em que a carta foi escrita. Quando foi escrita a carta de Tiago? Possíveis datas. Não se tem uma data exata de quando a carta foi escrita, mas eis algumas datas, mais ou menos 43 a 47 depois de Cristo, 45 a 50, 62 a 64 antes de Cristo. Então essas são algumas possíveis datas que a carta de Tiago foi escrita. Ou seja, a carta de Tiago foi escrita antes do ano 70. Você precisa entender isto e deixar bem claro na sua mente. A carta de Tiago foi escrita antes do ano 70. E não só a carta de Tiago foi escrita. As cartas de Paulo, as cartas de Pedro, o livro do Apocalipse foram escritos antes do ano 70.
Qual a importância de saber disso? Porque em 70 depois de Cristo aconteceu a vinda do Senhor em forma de juízo, com a destruição do templo em Jerusalém. Por isso é importante saber qual a data em que a carta foi escrita. Então, Tiago escreve a sua carta em um período de tempo antes do ano 70. Por que é importante você saber disto? Porque no ano 70 aconteceu o quê? Aconteceu isto aqui. Eis que o juiz está às portas. Para quê? Para pronunciar o julgamento. E o juiz veio no ano 70 para julgar Israel e todos os que não obedeceram ao evangelho pregado por Paulo. Descobrimos na Bíblia quando foi escrita a carta de Tiago e por que é importante saber a data. Porque o juízo aconteceu no ano 70. Tiago escreve antes do ano 70. O que isso significa dizer? Que o Senhor já veio em forma de juízo. Está entendendo? A volta, a vinda do Senhor, da qual Tiago falou que estava próxima, era para a geração dele. Não é para a igreja da atualidade. Não é para você. O povo, a igreja, estava em perseguição. Os judeus convertidos a Jesus estavam sendo perseguidos, tanto por Roma quanto pela religião judaica. A perseguição estava grande. E Tiago vai dizer: sede vós pacientes, sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração. Perseguição grande, difícil. A perseguição, a luta, estava tirando a paciência dos irmãos e deixando eles enfraquecidos. E Tiago é usado por Deus para dizer assim: suportem mais um pouco. Suportem. Permaneçam firmes. Porque a vinda do Senhor está próxima. Vinda não é para arrebatar a igreja. Vinda não é para destruir o mundo. Vinda do Senhor não fala de arrebatamento. A vinda do Senhor está próxima, da qual falou Tiago, não tem a ver com o arrebatamento da igreja. Não tem a ver com a destruição do mundo. Quando Tiago fala, o que ele tem na mente não é que o mundo será destruído. Não é que Jesus vai voltar para destruir o mundo e levar os crentes para o céu. Não é isto. O que Tiago tem em mente é que uma vinda ou a vinda do Senhor estava próxima para julgar, para pronunciar o julgamento de Deus. Por isso ele usa a expressão: eis que o juiz está às
portas. Nós vimos para quem Tiago escreveu, nós vimos a expressão, nós vimos para quem Tiago escreveu, nós vimos aproximadamente a data que Tiago escreveu, e nós vamos ver agora o uso desta palavra usada por Tiago. Sede vós também pacientes, Tiago capítulo 5, versículo 8. Fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Se você está com a sua Bíblia aberta, eu convido você a circular na sua Bíblia esta palavra próxima. Próxima. Vamos ver na Bíblia quanto tempo é a expressão próxima. A expressão o tempo está próximo na Bíblia não é um próximo para quase 2000 anos. Entendeu? Você pode argumentar o que está escrito em Pedro: um dia para o Senhor é 1000 anos, e 1000 anos é um dia para o Senhor. Essa expressão usada por Pedro não é para falar do tempo de Deus. Essa expressão é um ditado. Essa expressão não é para dizer que a volta de Jesus é para um tempo distante. Não. Pedro usa de um ditado. Pedro usa de uma forma em que eles falavam, se comunicavam. E é verdade, um dia para Deus é 1000 anos. Ou seja, o tempo de Deus não é o nosso. Em 2 Pedro capítulo 3, onde Pedro usa essa expressão, as pessoas do tempo de Pedro já estavam desacreditadas da vinda do Senhor. Já fazia um bom tempo que Jesus disse que ia voltar. Lembra de Mateus 24? E as pessoas estavam desesperadas e diziam: Pedro, cadê a volta do Senhor? Ele falou que viria. Ele falou que iria destruir o templo. Ele falou que iria pronunciar o julgamento. Cadê a vinda do Senhor que não vem? E Pedro disse: o Senhor não retarda a sua promessa, mas Ele é longânimo com vocês, não querendo que vocês sejam destruídos. Entendeu? Então, a expressão o tempo está próximo na Bíblia não é um próximo para quase 2000 anos. Próximo é uma pequena distância. Próximo é que se segue imediatamente. Próximo é que está perto, que está junto. Próximo é um curto período de tempo. A expressão próximo na Bíblia é um curto período de tempo. Você acha que quando Tiago usa a expressão porque a vinda do Senhor está próxima, você acha que isso é quase 2000 anos? Claro que não. Vamos ver alguns textos.
falando e usando a expressão o tempo está próximo. Vamos ver essa expressão próximo na Bíblia. Exemplos de próximo na Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 2, está escrito: e estava próxima a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. Versículo 10 de João, capítulo 2, capítulo 7 diz: mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então, ou seja, naquele momento, subiu ele também, não manifestadamente, mas em oculto. Observe na sua Bíblia, João capítulo 7, versículo 2. A festa estava próxima. João capítulo 7, versículo 10. Então subiram à festa os irmãos de Jesus, e Jesus subiu depois. Do versículo 2 para o versículo 10, passou ou passaram-se quanto tempo para Jesus subir à festa? Quase 2000 anos? Claro que não. A expressão próximo na Bíblia não se refere a quase 2000 anos. Outros exemplos de próximo na Bíblia. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, Paulo disse, porque eu sei, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. E o tempo da minha partida está próximo. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, estava preso e ele previu a morte dele. Você acha que passaram-se quase 2000 anos para Paulo ser morto? Claro que não. E o tempo da minha partida está próximo, está perto. Era ele dizendo, falta pouco para eu partir deste mundo. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, está escrito assim: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas. Por quê? Olha a expressão. Porque o tempo está próximo. Você acha que este próximo de Apocalipse é quase 2000 anos? Você acha mesmo que o Apocalipse ainda vai se cumprir? Não, meu irmão. Não, minha irmã. O Apocalipse não vai se cumprir. Já se cumpriu. O Apocalipse não foi escrito para o século 21 ou os séculos vindouros. Não. O Apocalipse foi para o primeiro século. Foi para aquela geração. Por isso o uso da expressão em Apocalipse, o tempo está próximo. O tempo de quê? O tempo do julgamento de Deus. O tempo do juízo de Deus. Glória a Deus por isto, que esta palavra ilumine os olhos do seu coração.
outros exemplos de próximo na Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, é uma passagem bastante usada pela tradição evangélica, pela religião, para colocar medo nas pessoas. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, está escrito: Eis que estou à porta e bato. Lembra a expressão lá de Pedro, de Tiago? Eis que o juiz está às portas. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 22:10. E disse-me: não seles as palavras deste livro, porque o tempo está próximo. Percebeu? Você percebeu que próximo na Bíblia não fala de um período de tempo de quase 2000 anos? Não. De onde Pedro, ou melhor, de onde Tiago tirou esta expressão? Eis que o juiz está às portas. De onde Tiago tirou essa expressão? Será que ele inventou essa expressão? Não. Não. Esta expressão, eis que o juiz está às portas, foi ouvida por Tiago quase 30 anos atrás, através de Jesus. Em Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia comigo. Que esta palavra ilumine o seu entendimento. Que esta palavra abra seus olhos, seu entendimento, em nome de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo de número 33. Olha o que Jesus disse. Mateus capítulo 24, versículo 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está às portas. Olha de onde Tiago tirou a expressão: eis que o juiz está às portas. De onde foi? Lá do sermão do monte. Lá do Monte das Oliveiras. Mateus capítulo 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos. Quem estava lá? Quem eram os discípulos de Jesus? Tiago era um deles. Tiago era um dos discípulos de Jesus, a quem ele chamou de apóstolos, conforme diz em Mateus capítulo 10. Aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quem estava aqui naquele sermão da montanha, lá do Monte das Oliveiras? Quem estava aqui com Jesus? Os discípulos.
E Mateus 24 fala de quê? Da destruição do planeta? Da destruição da humanidade? Da destruição do mundo? Claro que não. Mateus 24 fala do juízo de Deus. Eis que o juiz está às portas, disse Tiago. Por quê? Porque os acontecimentos estavam falando, estavam anunciando que o julgamento de Deus estava perto. Mateus capítulo 24, versículo 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que Ele está à porta, que Ele está próximo, que Ele está perto, que Ele está à porta ou às portas. Em verdade vos digo que não passará, olha a expressão usada por Jesus, olhe para que era o julgamento. Perceba em Mateus capítulo 24, versículo 34. E em verdade vos digo que não passará esta geração. Quer dizer, o juiz estava às portas de quem? Daquela geração, daquele povo. Não é da nossa geração. Não é da geração futura. Foi da geração de Jesus. E a geração de Jesus durou até quando? Até o ano 70. E no ano 70 aconteceu a vinda do juiz em forma de julgamento, em forma de juízo, que na ocasião o templo foi destruído pelo exército romano na direção do general Tito. E Jesus disse assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aleluia. Oh glória. Lembre-se, quando Tiago escreveu sua carta, quando Tiago, inspirado por Deus, pronunciou estas palavras: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Lembre-se, Deus, quando deu essas palavras para Tiago, jamais, em hipótese alguma, em momento algum, se passou pela mente de Deus um próximo para quase 2000 anos. Jamais. Se você acredita, com base em Tiago capítulo 5, versículos 8 e 9, se você acredita em uma volta de Jesus para arrebatar a igreja, para destruir o mundo, eu sinto muito. Sinto muito de verdade. Você aprendeu errado. Você aprendeu de forma equivocada, assim como eu também um dia aprendi. Mas Deus é aquele que abre o entendimento. Lucas 24, 45. Então lhes abriu o entendimento, para compreenderem as Escrituras. Salmo 119, versículo 18 está escrito: desvenda os meus olhos, para que contemple as maravilhas da tua lei. Capítulo 1, versículo 18 de Efésios:
tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, que é através desta palavra, que é através deste simples e pequeno estudo, Deus, por sua misericórdia, possa iluminar os olhos do seu entendimento, que você possa entender, compreender, que quando a Bíblia fala da vinda do Senhor, não é para arrebatar a igreja, nem muito menos para destruir o mundo, mas a vinda do Senhor foi em forma de juízo, em forma de julgamento que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Sede vós também pacientes. Lembre-se, Tiago escreveu antes do ano 70. Então, quando Tiago escreve sua carta, o juízo de Deus estava bem próximo. Bem próximo. Se ele escreveu entre 60 e 64 por aí, faltava menos de 10 anos. Faltava pouco. O relógio de Deus estava andando. Realmente, no tempo de Tiago, a vinda do Senhor realmente estava próxima. Mas hoje não. Ele já veio. A vinda dele já aconteceu em forma de juízo, em forma de julgamento, que na ocasião o templo foi destruído no ano 70. Que esta palavra abençoe sua vida. Que esta palavra possa abrir o seu entendimento em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Que nosso bom Deus continue abençoando sua vida hoje e sempre em nome de Jesus. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, deixar seu comentário. Se você ainda não se inscreveu, eu lhe convido a se inscrever. E não esqueça, juntos somos mais fortes em nome de Jesus. E a pergunta é: você acredita que o juiz ainda está às portas? Não acredite. O juiz não está mais às portas. Ele está em você. Amém? Receba esta palavra. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.